Você consegue resolver este tipo de exercício? Ângulos suplementares que na hora da resolução vão envolver uma equação do primeiro grau. Se você tem dúvida nesse tipo de conteúdo, fica aí que eu te conto depois da vinheta. Oi gente, eu sou a Carol e seja muito bem-vindo a mais uma aula de geometria. Hoje nós vamos aprender como resolver um exercício envolvendo ângulos suplementares e equação do primeiro grau. Vem comigo para o papel para me te ensinar direitinho. Vamos então resolver dois exemplos que envolvam ângulos suplementares e equação do primeiro grau. Todos os dois exemplos vão formar aqui uma equação do primeiro grau. Normalmente, a maior dificuldade não é em reconhecer o ângulo como suplementar ou como ângulo complementar, mas sim na hora de resolver essa equação. E é isso que nós vamos ver. Bom, para resolver um ângulo suplementar, eu tenho que lembrar sempre que ângulos suplementares formam 180 graus. Então, aqui eu tenho três ângulos que juntos vão formar 180 graus. E é a partir disso que eu monto a minha equação. Então, eu tenho o ângulo de 65, mais o ângulo x, que eu não conheço, mais o ângulo de 65. Esses três juntos vão formar 180 graus. E o objetivo do exercício é encontrar o valor desse x aqui. Então, nós vamos montar uma equação. 65 graus mais x mais 65 graus. Ou seja, os três ângulos somados. Teremos como resultado 180 graus. Por quê? Porque aqui nós temos meio círculo, meia volta. E essa meia volta é 180 graus. Agora, nós vamos resolver. Para resolver a equação do primeiro grau, eu vou juntar números que não contêm letra com números que não contêm letra. Então, aqui, a única letra que nós temos é o x. Então, eu vou repetir ela aqui e vou resolver esses dois números, 65 mais 65, que vai me dar mais 130. Isso tem que ser igual a 180. Agora, nesse momento, eu tenho que retirar esse 130 dali, porque o objetivo de uma equação é encontrar o x. E para encontrar o x, ele tem que ficar sozinho. Para mim retirar o 130 aqui, eu tenho que diminuir ele. Então, eu vou diminuir menos 130 de um lado e do outro da igualdade. Tudo que eu repetir antes da igualdade, eu tenho que refazer depois da igualdade. Então, aqui eu vou ficar x, 130 menos 130 dá zero. Então, isso aqui eu eliminei. É igual 180 menos 130 são 50. Pronto, achei o resultado do x para esse exercício. O x vai dar 50 graus. Vamos para o segundo exemplo. Aqui agora eu já tenho uma equação um pouco maior, mas ainda temos ângulos suplementares. Então, esses três ângulos juntos, quando nós somarmos, vamos ter um valor de 180 graus. Então, agora nós vamos somar as três partes deste ângulo. 2x mais 15, mais a parte do meio, 3x mais 35, mais a outra, 4x mais 22. Somando esses três pedaços, eu vou ter um total de 180 graus. Reparem que essa equação ficou muito maior do que a primeira, mas a maneira de resolver é a mesma. Eu só posso juntar número que tem letra com número que tem letra. Então, aqui eu tenho 2x mais 3x mais 4x. Esses três estão acompanhados do x, então, eu vou resolver os três juntos.
2 mais 3 mais 4. Então, eu vou ter 9x. Agora, os números que não têm x são esses em azul: 15, 35 e 22. Reparem que os 3 estão com sinal de positivo: mais 15, mais 35 e mais 22. Isso quer dizer que eu vou somar esses 3 números: 15, 35 e 22. Quando somados, vão me dar um resultado de 72 graus. E isso é igual a 180 graus. Agora, eu tenho que fazer igualzinho no primeiro exemplo. Para tirar esse 72 aqui, eu vou diminuir 72 de um lado, diminuir 72 de outro. Lembra que é tipo uma balança. O que você faz de um lado, você faz do outro da igualdade. Aqui, eu vou repetir o 9x, mais 72 menos 72 vai dar 0. Igual, 180 menos 72 são 108. Reparem que nesse exemplo, o meu x ainda não está sozinho. Ele está acompanhado do 9. Para mim retirar esse 9 daqui, eu não posso diminuir 9. Porque o que nós vimos aqui, o número que acompanha a letra só pode ser resolvido com outro número que acompanha a letra. Então, o que eu tenho que fazer aqui é dividir e não diminuir. Só que dividir numa equação do primeiro grau, a gente não usa aquele símbolozinho da divisão. A gente usa uma fração. Então, eu vou dividir por 9. Montei uma fração e a mesma coisa eu vou repetir do lado de cá. Lembre-se que fração, para nós aqui na equação do primeiro grau, é a nossa divisão. Então, quando eu dividir 9 por 9, é 1x. 108 dividido por 9 são 12. Então, 1x ou apenas x dá a mesma coisa. Encontrei o resultado do x dessa equação, 12. Se o exercício pedir a você para encontrar cada ângulo aqui, aí você vai substituir o x por 12 e vai calcular, ó, o 2 multiplica o x, então vai ser 2 vezes 12, que são 24, mais 15. Aqui, o 3 multiplica o x, então seriam 3 vezes o 12 mais 35. Aqui, 4 multiplica o x, então seriam 4 vezes o 12 mais 22, tá bom? E agora, chegamos ao fim, então, dos nossos exemplos. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Se cuide e fique bem.